Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Fundamentos de Matemática Elementar 2, e nessa videoaula vamos trabalhar com função logarítmica. Na videoaula de hoje, vamos definir o que é uma função logarítmica, vamos apresentar algumas propriedades e observações em relação a essa função. Então vamos lá. Função logarítmica. Definição. Dado o número real a, maior que zero e diferente de 1, chamamos função logarítmica de base a função f de reais positivos em R, que associa a cada x o número log de x na base a. Em símbolos temos o quê? Uma função f, onde que o domínio são os reais positivos e o contradomínio são os reais. Em que no domínio temos os valores de x que estão sendo associados aos valores de y lá no contradomínio da seguinte forma: log de x na base a. Um exemplo de função logarítmica é a função f definida por f de x igual a log de x na base 2. Então aqui nós temos o diagrama de Venn representando o domínio dessa função com os valores raiz de 2, 4, 0,5, 1, 2. Observe que eu só posso pegar valores positivos, né? E aqui nós temos o contradomínio, onde pode ser qualquer valor real, pode ser positivo, negativo. Então temos o que? Olha, aqui associando o raiz de 2, né? Vamos ter meio. Então quando x é raiz de 2, o y é meio. Quando x é 0,5, o y é menos 1. Então observe que para cada valor que nós temos no domínio, nós vamos ter imagens diferentes. Essa é uma característica importante da função logarítmica, né? Nós vamos ver que ela é injetora, ela também é sobrejetora, e nós vamos ver que ela vai ser bijetora. Então vamos continuar. Exemplos de funções logarítmicas em R mais asterisco, ou seja, são os reais positivos. Y igual a log de x na base 3, y igual a log de x, observe que esse é um logaritmo decimal, a base aqui é 10, né? Y igual a log de x na base e, ou seja, o ln de x, y igual a log de x na base 1 sobre 4, e assim por diante. Vamos ver um outro exemplo. Determine o domínio desão contido nos reais da função f definida por f de x igual a log de 3 menos x na base x menos 1. Então, no exercício, eu quero encontrar o domínio desão, que está contido nos reais, tal que f é definida por essa lei. Então, o objetivo aqui é encontrar os valores de x que podemos usar, né? Então, se temos uma função logarítmica, lembrando que no logaritmo, o logaritmano tem que ser maior que zero e a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Do primeiro aqui, nós encontramos que o x tem que ser menor que 3, na segunda, o x maior que 1, e na terceira, passando menos 1 para lá, o x tem que ser diferente de 2. Então, tem que acontecer essas três coisas ao mesmo tempo. Para isso, vamos fazer a interseção de 1, 2 e 3. Então, olha aqui, o x tem que ser maior que 1 e menor que 3. Beleza, então o domínio será o conjunto formado por todos os valores de x reais, tal que o x esteja entre 1 e 3, e ele tem que ser o quê? Diferente do 2, ok? Propriedades. Primeiro, se a é maior que zero e diferente de 1, então as funções f dos reais positivos em R, definida por f de x igual a log de x na base a, ou seja, a minha função f é a função logarítmica, e g de R nos reais positivos, definida por g de x igual a elevado a x, ou seja, a g é minha função exponencial, são inversas uma da outra. Então, estou falando que minha função logarítmica, log de x na base a, é inversa da função g de x igual a elevado a x. Ou a volta, né? G de x igual a elevado a x é inversa da minha f. Então, existem algumas formas de verificar que essas funções são inversas uma da outra. Então, aqui é um passo muito comum que vocês encontram nos livros, em outras videoaulas, como encontrar a inversa de uma função. Então, aqui você tem y igual a log de x na base a. O primeiro passo para encontrar a inversa
é trocar as variáveis, né? Onde tem y fica x, onde tem x fica y. O segundo passo é isolar a variável y. Então, para isso, nós vamos usar a definição de logaritmo, né? Então, aqui temos a elevado a x, que é igual a y. Ou seja, essa função y igual a elevado a x é a inversa da nossa função y igual a log de x na base a. Então, temos que a nossa g de x é igual à inversa de f, que é igual a elevado a x. Outra forma para provar que as funções f e g são inversas é verificar que a composta de f com g é igual à identidade nos reais, ou seja, igual a um valor x, né? E a composta de g com f é igual à identidade nos reais positivos, é um x positivo. Então, de fato, para vocês analisarem a composta de f com g, nós temos o quê? f, g de x. Então, onde tem o x em f, nós vamos colocar quem? A g de x. Só que g de x é a elevado a x. Então, observe agora esse logaritmo. É o logaritmo da potência a elevado a x na base a. Esse x pode vir para frente, log de a na base a é 1. Então, 1 vezes x, x. Ok. Agora, a composta de f de g com f é igual a g, f de x. Então, onde tem x em g, eu vou colocar a minha f de x. Só que f de x é quem? Log de x na base a. Então, observe aqui essa propriedade. Ó. A elevado a log de x na base a. Isso é igual a x. Então, essas duas funções são inversas uma da outra. Pessoal, é interessante que vocês vejam as videoaulas de função inversa e de função composta, caso eu não tenha entendido esses passos. Eu vou deixar aqui na descrição essas duas videoaulas, que é lá de Fundamentos de Matemática Elementar 1. Segunda propriedade. A função logarítmica f de x igual a log de x na base a é crescente se e somente se o a é maior que 1. Essa função logarítmica é decrescente se e somente se o a estiver entre 0 e 1. Demonstração. Provemos inicialmente a implicação. A maior que 1 implica que, para todo x1 e x2 real positivo, com x2 maior que x1, implica que a imagem do x2 é maior que a imagem do x1. Então, se isso acontece, a nossa função é crescente. De fato, né, quaisquer que sejam x1 e x2 positivos e x2 maior que x1, tem-se pela terceira consequência da definição de logaritmos a seguinte inequação. O x2 pode ser escrito como a log de x2 na base a. Esse aqui é o x2, né? E o x1 pode ser escrito como a log de x1 na base a. Esse aqui é o x1. Agora, observe que nós temos uma inequação exponencial, onde que a base a é maior que 1. Então, isso implica, né, que o expoente dessa primeira é maior que o expoente da segunda. Ou seja, nós partimos do x2 maior que x1 e chegamos que a imagem do x2 é maior do que a imagem do x1. Então, temos que, nesse caso, a nossa função é crescente. Para a entre 0 e 1, a demonstração é análoga, ok? Observações importantíssimas. Isso ajuda muito na hora de resolver alguns exercícios, no entendimento dos logaritmos. Não é preciso decorar, né? Na prática, vocês vão ver que essas observações estão acontecendo. Então, número 1. Quando a base é maior que 1, a relação de desigualdade existente entre os logaritmos de dois números positivos tem o mesmo sentido que a relação entre esses números. Então, vamos entender melhor. Aqui nós temos o 4, que é maior que 2. Isso implica que o log de 4 na base 2 é maior que o log de 2 na base 2. Então, observe, olha, a base aqui é maior que 1. Então, o log desse número 4, que é maior que o 2, vai ser maior que o log de 2 na base 2. Letra B, o 7 é maior que o raiz de 5. Então, vocês podem pegar qualquer logaritmo que tenha uma base maior que 1, que esse sinal da desigualdade vai prevalecer. Olha, log de 7 é maior que log de raiz de 5. Letra C, mesmo caso, né? O 4 é maior que o 0,3. Então, aqui eu peguei um log na base E.
O e é o número irracional, né, o número de Euler, aproximadamente 2,71. Se já é maior que 1, então o sinal aqui da desigualdade continua, né? Então fica ln de 4 maior que ln de 0,3. Segunda observação. Quando a base é positiva e menor que 1, ou seja, quando a base varia de 0 a 1, a relação de desigualdade existente entre os logaritmos de dois números positivos é de sentido contrário à que existe entre esses dois números. Então vamos lá, exemplos. Na letra A, temos que o 8 é maior que 2. Agora, o log de 8 na base meio é menor que o log de 2 na base meio. Então é isso que falou aqui, né? Olha, o 8 é maior que 2, eu vou pegar um logaritmo que tem a base entre 0 e 1. Então o sinal da desigualdade vai o quê? Inverter, vai ser o contrário, né? Letra B, 7 é maior que raiz de 3. Isso implica que o logaritmo que tem a base entre 0 e 1 desses carinhas, desses de raiz de 3 e de 7, vai inverter o sinal aqui da desigualdade. Então, o log de raiz de 3 na base 0,1 é maior que o log de 7 na base 0,1. Letra C, o 0,3 é menor que o 2,4. Então, aqui eu estou pegando uma base que é o 0,2. Então, esse sinal da desigualdade vai inverter, né? Então, o log de 0,3 na base 0,2 é maior que o log de 2,4 na base 0,2. Terceira observação. Se a base é maior que 1, né, se o a é maior que 1, então os números positivos menores que 1 têm logaritmos negativos e os números maiores que 1 têm logaritmos positivos. Então, isso aqui também é importante. Olha. De fato, se o a é maior que 1 e o x está variando entre 0 e 1, isso implica que, olha aqui, o log de x vai ser menor que o log de 1, porque a base é maior que 1. Né? Então, prevalece essa desigualdade. Só que o log de 1 na base A nós sabemos que é 0. Então, isso implica que o log de x na base A é menor que 0. Ou seja, né, se você tem um logaritmo de x na base A, esse x está variando entre 0 e 1, e a base é maior que 1, então significa que esse resultado vai ser negativo. Agora, se o x for maior que 1, isso implica que agora, aplica o logaritmo em ambos os lados. Né? Observe que esse carinha é maior que 1 e a base também é maior que 1. Então, o sinal aqui da desigualdade nós acabamos de ver que prevalece. Né? E o log de 1 na base A, nós sabemos que é 0. Isso implica que o log de x na base A é maior que 0, ou seja, é positivo. Se não entendeu muito bem, vamos ver os exemplos. Eu estou falando que o log de um valor que está entre 0 e 1 com a base maior que 1 é negativo, é menor que 0. De fato, né? Olha, vamos fazer a conta. Vamos chamar esse valor todo de y. Tá? Então, o log de 0,25 na base 2 é y. Pela definição de logaritmo, nós temos que 2 elevado a y é igual a 0,25, que pode ser escrito como 25 sobre 100. 25 sobre 100 é 1 quarto. 1 quarto é 2 elevado a menos 2. Então, aqui agora nós temos uma igualdade de potência com a mesma base. Isso implica que o y é igual a menos 2. Ou seja, esse resultado deu negativo, igual acabamos de apresentar. Né? O log de 0,02 na base 10 também é negativo. Né? Observe aqui que o x está entre 0 e 1. O log de 32 na base 2 é maior que 0, pois esse cara é maior que 1. Né? E o log de raiz de 5 na base 3 sobre 2, atenção, raiz de 5 é maior que 1 e o 3 sobre 2 também é maior que 1. Então, esse resultado tem que ser o quê? Positivo. Última observação. Aqui é o processo inverso da observação 3. Né? Se a base é positiva e menor que 1, ou seja, se a base estiver entre 0 e 1, então os números positivos menores que 1 têm logaritmos positivos e os números maiores que 1 têm logaritmos negativos. Então vai acontecer o inverso do que acabamos de ver. Né? Agora a base está entre 0 e 1 e eu vou pegar um x entre 0 e 1. Então, aplicando aqui o logaritmo, né, de x na base A e de 1 na base A, temos que o sinal da desigualdade inverte. Por quê? O A está entre 0 e 1, nós acabamos de ver isso. Né? Só que o log de 1 na base A é 0. Então,
concluímos que o log de x na base A é maior que zero, ou seja, é positivo. Agora, se o x é maior que 1, isso implica que vai inverter o sinal. Olha, se eu aplicar o log na base A, dos dois lados, é o log de x na base A e o log de 1 na base A. Por que inverte o sinal? Porque a base está entre 0 e 1. Né? O log de 1 na base A é 0. Então, estou afirmando que o log de x na base A é negativo. Exemplos. Então, observe que o logaritmano e a base estão entre 0 e 1. Se acontecem essas duas coisas ao mesmo tempo, esse resultado vai ser o quê? Positivo. Então, vamos lá. De fato, né? Olha, vamos chamar esse logaritmo de y. Aplicando a definição, nós temos que 0,5 elevado a y é igual a 0,25. Ou seja, né, o 0,5 é 5 sobre 10. O 0,25, 25 sobre 100. Simplificando aqui, né, nós temos o 5 sobre 10 vou deixar, e o 25 sobre 100 é 5 sobre 10 ao quadrado. A base é igual, né, então isso implica que o y é igual a 2. Deu um resultado positivo. Letra B, log de 0,03 na base 0,1. Os dois estão entre 0 e 1, né? Tanto o logaritmano quanto a base, então esse resultado tem que ser maior que 0. Log de 4 na base 0,5. Isso aqui vai ser o quê? Negativo, né? O logaritmano é maior que 1. E letra D, né? Log de raiz de 3 é maior que 1. Na base 0,2, isso vai ser o quê? Negativo. Então, são algumas observações importantes no decorrer do estudo de logaritmo. Pessoal, o material utilizado foi o livro de Fundamentos de Matemática Elementar Logaritmos, volume 2, do IESE, e o livro Matemática, Ciências e Aplicações, Ensino Médio, volume 1, onde utilizamos as definições, as propriedades e as observações. Um grande abraço e até a próxima.